Olá, meu nome é Plamedi Lucembo, sou aluno de Ciência da Computação da FURB. Estou gravando este vídeo para a disciplina de Teoria dos Grafos e neste vídeo eu vou falar sobre isomorfismo de grafos. Vou dar uma breve definição de isomorfismo de grafos e depois vou falar da motivação de isomorfismo em geral e das suas aplicações, e eu vou demonstrar alguns métodos de solução para o reconhecimento de isomorfismo de grafos e enfim eu vou concluir. Então, isomorfismo de grafos. Dois grafos são ditos isomorfos entre si se existe uma correspondência entre os seus vértices e arestas, de tal forma que a relação de incidência seja preservada. Em outros termos, aqui como temos na figura o grafo G e H, o isomorfismo desses grafos é uma bijeção entre os conjuntos de vértices de G e H, de tal maneira que quaisquer dois vértices, origem, destino, U e V de G, são adjacentes em G se e somente se a função de U e a função de V são adjacentes em H. Nesse grafo, por exemplo, a gente pode ver aqui que o vértice A do grafo G possui três relações de incidência. Temos o vértice G, H e I. Então, a gente pode corresponder esse vértice A de G com o vértice 1 de H, que também possui três relações de incidência, 2, 5 e 4. Então, se a gente conseguir corresponder todos os vértices de G com os vértices de H, a gente pode dizer que os dois grafos são isomorfos, caso contrário não são. Então, a motivação. A noção formal de isomorfismo em geral, no nosso caso de isomorfismo gráfico, né, isomorfismo de grafos, captura a noção informal de que alguns objetos têm a mesma estrutura se a gente ignorar as distinções individuais dos componentes de objetos atômicos. Aqui, no caso de isomorfismo de grafos, esses componentes de objetos atômicos são os vértices e as arestas. Então, a noção de isomorfismo de grafos nos permite distinguir as propriedades de grafos inerentes às estruturas dos próprios grafos das propriedades associadas com as representações do grafo, como desenho dos grafos, estruturas de dados para grafos, rótulos de grafos, etc. Por exemplo, nesta figura, se um grafo tem exatamente um ciclo, logo todos os grafos da sua classe de isomorfismo, ou seja, todos os grafos que são isomorfos a ele, também tem exatamente um ciclo. Então, quais são as aplicações do isomorfismo? O isomorfismo pode ser aplicado no reconhecimento de padrões, data mining, recuperação de informações, reconhecimento de imagens, layout de circuitos eletrônicos, né? E na química, e tem muito mais aplicações também que isso, né? O reconhecimento de isomorfismo de grafos. Podemos reconhecer que um grafo não é isomorfo a outro grafo, ou grafos não são isomorfos entre eles através de invariantes como a quantidade de vértices. Se eles não têm a mesma quantidade de vértices, é a mesma coisa também com a quantidade de arestas. Se não tem a mesma quantidade de arestas, então não são isomorfos. A existência de arestas paralelas, se um tem arestas paralelas e outro não tem, não são isomorfos. Mesma coisa com a existência de laços, a existência de vértices com grau diferente, se eles têm vértices com grau diferente, não são isomorfos. A conexidade, se um grafo é conexo e o outro não é conexo, então não tem como ser isomorfos. A existência de ciclos, se um possui ciclos e o outro não possui, ou se um possui mais ciclos do que o outro, então não são isomorfos. Então notem que essas são condições necessárias para tentarmos reconhecer o isomorfismo de grafos, mas não são suficientes essas condições para dizer que porque
dois grafos têm a mesma quantidade de vértices ou a mesma quantidade de arestas, ou os dois não têm as arestas paralelas, ou não tem laço, os vértices têm o mesmo grau, os dois são conexos e têm os mesmos ciclos, e a gente a partir disso dizer que os dois já são isomorfos, não tem como dizer isso. Essas aqui são apenas condições necessárias para a gente agora começar a aplicar os métodos de reconhecimento de isomorfismo. Então, um exemplo disso são esses dois grafos, por exemplo. Eles possuem a mesma quantidade de vértices, a mesma quantidade de arestas. Os dois não têm arestas paralelas, não existe laços nos dois grafos. Os vértices dos dois grafos são iguais, o grau dos vértices são conexos, os dois grafos, e possuem o mesmo número de ciclos. Apesar disso, os dois grafos não são isomorfos. Então vamos verificar o isomorfismo dos grafos. Podemos utilizar o seguinte método de solução com função, né? Aqui temos os nossos dois grafos G e H. Para tentar reconhecer o isomorfismo entre esses dois grafos, o que podemos fazer? Podemos pegar o vértice A do grafo G e tentar corresponder com um vértice do grafo H. Então, como é que a gente vai tentar corresponder? A gente percebe que o vértice do grafo G tem grau 3, então vamos tentar corresponder também com um vértice do grafo H que tem grau 3. No caso aqui, podemos corresponder ele com o vértice 1 do grafo H, né? Então f de A igual a 1. Assim por diante. A gente vai fazendo com cada vértice de G e H, né? B corresponde ao vértice C de H, C corresponde ao 8, D ao 3, G 5, H 2 e 4, J 7. Então a gente conseguiu corresponder todos os vértices do grafo G com os vértices do grafo H. Então podemos dizer que os dois grafos são isomorfos. A gente pode também aplicar um método de solução parecido. Na minha opinião, eu acho mais eficiente e até mais didático, porque a gente vai construindo árvores, né? A partir de um vértice, a gente pega um vértice de um certo grau, a gente vai construir a árvore com as incidências que esse vértice tem. No caso do grafo X, a gente pegou S que possui grau 3, vamos construir a árvore e tem adjacência com P de grau 2, com T de grau 2 e com R de grau 2. Aí a gente vai tentar fazer o mesmo também com o grafo Y. A gente escolhe um vértice que também possui grau 3 e a gente vai construir a árvore, e os vértices que são adjacentes ao vértice 1 do grafo Y também todos eles possuem grau 2, assim como no grafo X. A gente vai repetir isso com todos os vértices. A gente vai fazer a mesma coisa com todos os vértices até que todos correspondem. Então S corresponde a A1, P a 5, Q a 2, R a 3 e T a 4. Então podemos dizer que os dois grafos X e Y são isomorfos. Então vamos fazer um contra-exemplo, né? Vamos demonstrar também um caso em que dois grafos não são isomorfos com o método de solução, esse de construir árvore. A gente pega o vértice 2 do primeiro grafo e construi uma árvore, só que a gente não tem como fazer isso no outro grafo, o grafo 2. Então podemos concluir que os dois grafos não são isomorfos. Esses exemplos devem ser suficientes para mostrar que não é sempre fácil determinar se dois grafos são isomorfos ou não. Existem métodos de soluções, existem algoritmos, né, que eu vou comentar um pouco aqui na conclusão. Então, para concluir, eu queria deixar esse teorema de Whitener. Ele afirma que
dois grafos conexos são isomorfos se somente se os seus grafos de linha são isomorfos, com uma única exceção de K3, o grafo completo em 3 vértices, e o grafo bipartido completo K1,3, que não são isomorfos, mas ambos têm K3 como seu grafo de linha. Tem também alguns algoritmos, tem um de 1998, o algoritmo de Abdul-Rahim, tem o algoritmo também de isomorfismo de grafos etiquetados, e tem também o algoritmo de 3 fases, que são o pré-processamento, a construção de links e a resolução. Tchau, um abraço, até mais.